Oi, pessoal, bem-vindos a mais um WDC Talks da WDC aqui, esse nosso podcast semanal em que a gente tenta trazer pessoas super interessantes com assuntos muito legais para a gente ficar sabendo de tudo que está acontecendo de tecnologia no Brasil e no mundo. Eu sou o Vanderlei Rigatieri, CEO da WDC, apresentador desse programa, sempre muito contente de estar falando com vocês aqui. E hoje nós temos um convidado super especial, que é o Fábio Ávila, da Hikvision. Ele é gerente de negócios da Hikvision e ele cuida da área de transportes, da vertical de transportes, especialmente das rodovias e urbano, né, trechos urbanos e tudo mais. Nós vamos discutir um pouquinho sobre esse negócio, essas soluções, isso tudo que a gente tem para oferecer para vocês. Antes de começar, eu sempre gosto de chamar a atenção de todos os nossos ouvintes e os nossos assistentes para esse QR Code que está aí. Escaneie esse QR Code vai dar acesso ao nosso canal e você sempre fica ligado no que a gente vai trazer semanalmente aí para vocês. Vamos lá. Recentemente eu voltei da China, passei 2 semanas lá na China e, Fábio, eu fiquei impressionado com a quantidade de câmeras que tem em toda a China, né? Você vai desde da parte urbana, que tem controle de todos os veículos que passam, até dentro de aeroportos, de trens, enfim. Realmente a China está dando um show no quesito de monitoramento, né, de controle de tráfego, de trânsito, nas estradas inclusive. Até conto para todo mundo que eu tive na Mongólia, né, que é um lugar assim meio... Ninguém vai para a Mongólia, né? O que tem na Mongólia? Nada, né? Tem lá os cavalinhos, as vaquinhas e tal, mas mesmo no lugar onde a gente parou para andar a cavalo, tinha o controle da estrada com câmeras vigiando o trânsito e o tráfego. Isso para mim é uma demonstração de que esse sistema de monitoramento veio para ficar, né? A WDC, não sei se vocês sabem, ela começou há 20 anos atrás e o nosso primeiro projeto foi um projeto chamado Olho Vivo. E essa ideia de colocar câmeras para monitorar as cidades, né, o trânsito, controlar os veículos que passam, né? Isso há 20 anos atrás era uma coisa meio futurística, né? Principalmente porque a gente queria fazer a transmissão dessas imagens via rádio, não via fibra, não via cabo, né? E foi por isso que começou a WDC e por isso que WDC é o Wireless Design Center. Ou seja, a gente que acreditava que o mundo ia ser sem fio, né? A gente olha hoje, tem aqui no nosso celular a demonstração disso, né? Que a gente depende disso. E as câmeras que a gente imaginava que ia ser fundamental para a segurança, não só pública, como do trânsito, das rodovias, dos túneis, né? E é por isso que a gente está aqui hoje, pessoal, falando com vocês exatamente sobre esse assunto, né? Sobre o assunto de monitoramento das estradas, das rodovias, dos pedágios, e agora com uma novidade, que é a inteligência embarcada nessas câmeras, né? E os sistemas evoluindo para a inteligência artificial. Então, Fábio, queria que você se apresentasse aí para a turma, contasse aí um pouquinho da sua história. Você tem cara de menino, mas eu já sei que você tem 10 anos aí, pelo menos, de experiência nesse mercado. Então, conta aí para a turma a tua experiência, a tua formação. Perfeito, Vanderlei. Antes de mais nada, queria agradecer pelo convite. É uma honra estar aqui na WDC para a gente fazer esse bate-papo que é muito interessante. Então, meu nome é Fábio Ávila, eu atuo como gerente de negócios da vertical de transportes na Hikvision, como você falou.
Obrigado pela carinha de menino, mas já são 38 anos aí na estrada e 10 anos atuando nesse mercado, né? Especificamente de trânsito no modal rodoviário. Tá. Inicialmente, iniciei minha jornada trabalhando em empresas que atuavam no setor de fiscalização de trânsito, provedores de soluções para fiscalização de trânsito, que era uma abordagem preliminar, como do projeto Olho Vivo. Hoje, mais do que fiscalizar, a gente quer promover uma segurança maior e proporcionar um maior conforto para quem está usando a estrutura viária do país, né? Minha formação é na área de tecnologia, sou analista de sistemas, mas não fiquei nessa área, acabei enveredando para a área comercial, também sou formado em economia. Então, acho que foi a junção dessas duas formações que me fez olhar de uma maneira diferente para a área de tecnologia e tentar olhar para os problemas do mundo real e resolver com soluções tecnológicas, né? Eu acho que esse é o desafio de quem atua na área de tecnologia. Legal. Muito, muito boa essa sua abordagem, né? Eu sempre falo que eu sou engenheiro, né? Formei em engenharia, virei vendedor, né? Então é o engenheiro que virou suco, né? Que ficou famoso aqui em São Paulo. Mas na verdade hoje a gente, por causa dessa complexidade de impostos aqui no Brasil, a gente virou contador, né? Mas enfim, vamos lá, vamos falar sobre as coisas legais sobre tecnologia. Ô Fábio, quais são os principais recursos que você listaria que hoje estão disponíveis para uma concessionária de rodovia, para uma operadora ou para o próprio governo, né, que opera várias rodovias ainda, que podem melhorar a fluidez do trânsito, a segurança da gente andar nas estradas? O que você elenca aí para a gente desses recursos que estão disponíveis já? Perfeito, Vanderlei. Eu acho que essa é uma pergunta que vai nortear toda a nossa conversa aqui. Como todos sabem, o modal rodoviário, de transporte rodoviário, foi o que se consolidou no Brasil desde muito tempo. A gente viu um crescimento exponencial da frota de veículos e não viu a estrutura viária, seja urbana, seja rodoviária, né, crescer para suportar esse aumento dos veículos. E isso impôs a todo mundo que de alguma maneira acaba tendo a gestão de uma rodovia ou de uma cidade, o desafio de como organizar isso daí. Quer dizer, o número de veículos cresceu, mas a infraestrutura de transporte, né, de rodovias, de avenidas, de ruas, não acompanhou esse crescimento. Exatamente. E aí, com isso, a gente passou a ter a necessidade de organizar, de criar mecanismos que dessem mais fluidez, segurança e proporcionasse ao usuário um conforto um pouco maior. Porque, poxa, quem mora em São Paulo, quem mora em Belo Horizonte, quem mora no Rio, em qualquer grande centro, sabe quanto tempo que ele perde no trânsito. E como diminuir isso? Hoje, no passado, a gente começou com coisas mais básicas. Um semáforo, que opa, agora é minha vez, depois é a sua. Posteriormente, a gente viu aí que a gente tinha interrupção de fluxo decorrente de acidentes, que muitas vezes eram causados por excesso de velocidade. Uhum. Então, a gente teve a introdução dos sistemas de fiscalização de excesso de velocidade. Uhum. Mas, com o passar do tempo, isso já não era mais suficiente. Não é suficiente, né? Exatamente. E hoje, a gente precisa entender como isso funciona. E aí, a tecnologia, os recursos audiovisuais, câmeras, sistemas de painéis de mensagem variável, vem muito ao encontro dessa necessidade. Então, inicialmente, a gente via uma instalação enorme de câmeras ao longo de uma cidade para monitorar esse tráfego. Quando detectava, né, um operador lá no CCO, olhando aquelas imagens, detectava uma situação anômala, disparava um atendimento para aquela ocorrência. Mas, com o passar do tempo, com o aumento dessas câmeras, humanamente se tornou impossível para um operador que está lá de frente para sei lá quantos monitores, quantas câmeras, é impossível para ele ficar prestando atenção em tudo que acontece. Isso não só para trânsito, né? Isso para segurança também, né? Eu acho que essa introdução da inteligência nas câmeras
é justamente um recurso muito importante para a melhoria do serviço que você vai prestar de vigilância ou de controle de tráfego, né? Exatamente. E aí, dada essa dificuldade do fator humano conseguir ter esse controle, a gente foi tendo uma evolução dos analíticos de imagem para conseguir fazer a identificação de situações críticas, de situações eventualmente perigosas, ou mesmo coletar dados para poder fazer um planejamento mais efetivo. Saber de onde vêm os veículos, para onde eles vão, né? E aí sim, hoje a gente tem corredores urbanos que têm pistas reversíveis, sim, justamente para tratar esse tipo de situação, mas com uma solução de análise de imagem, eu consigo hoje já quantificar quantos veículos que vêm no sentido centro-bairro, bairro-centro, para poder fazer esse planejamento. No passado, tudo isso dependia de supercomputadores. E com a evolução da tecnologia que você viu na China, por exemplo, a gente viu a questão de processamento evoluindo demais, ficando mais acessível, e hoje a gente tem um poder de processamento embarcado numa câmera absurdo. Absurdo. Quer dizer, hoje você jogou para a borda, né? Exatamente. Essa inteligência. Exatamente. Eu lembro quando a gente começou aqui na WDC a trabalhar com os sistemas analíticos, né? Isso tudo era centralizado. Você tinha a imagem chegando lá para o servidor e você processava, né? Processava se um veículo estava na contramão, se ele estava ultrapassando a velocidade ou uma pessoa. Eu lembro até hoje, né? Quando você tinha nas estações de trem o analítico que olhava se a pessoa tinha pulado a catraca ou passado debaixo da catraca, né? Mas isso era centralizado. Isso ia exigindo cada vez mais poder de processamento do servidor que estava olhando para isso. E aí eu acho que a indústria de câmeras, de vigilância, percebeu que com os chips mais poderosos e mais baratos, ele podia jogar esse processamento para a borda, né? E desafogando isso foi uma revolução, né? E desafogando ainda a necessidade de uma largura de banda enorme para poder transmitir isso. E hoje, o que a gente vê de diferente que uma câmera consegue fazer? Como eu falei inicialmente, a gente falou de semáforo. Antigamente, como que funcionava um semáforo? Fica 10 segundos aberto aqui, 20 segundos aqui, 15 lá, e vai fazendo aquele ciclo. Não importa se é segunda, se é terça, se é domingo. Depois, houve uma evolução, esses sistemas semafóricos passaram a ter programas específicos para cada dia. Hoje, o que se usa? Sistemas de análise de imagem para detectar o fluxo, não importa se é segunda, se é sábado, se é domingo, e eu vou fazendo um ajuste dos times do semáforo de acordo com o que as minhas câmeras estão indicando. Né? Veja só, se a gente tivesse nesse modelo ainda, né? Eu não sei se todos, se você já reparou nisso, mas quem mora em São Paulo percebeu que o trânsito mudou, né? Depois da pandemia, a gente está experimentando um padrão de trânsito completamente diferente. Um exemplo é que segunda-feira e sexta-feira o trânsito diminuiu na capital, né? Eu brinco que a sexta-feira à tarde, que todo mundo saía para ir para o interior, para ir para a praia e tal, virou a quinta-feira à noite. Então, se fosse desse jeito que você está falando, a gente estaria completamente equivocado na maneira de controlar esse tráfego, né? Exatamente. E aí, outra coisa assim, muito interessante, quando a gente olha para uma rodovia, por exemplo, vou descer para a Baixada Santista, saindo de São Paulo, às vezes tem uma situação de pico de trânsito. Hoje, com o uso da inteligência artificial, a gente entra no nosso aplicativo de navegação e consegue já ter até uma previsão de como que vai estar isso. E além disso, tem as concessionárias de rodovia, os operadores de rodovia monitorando isso, comunicando hoje nas suas redes sociais. Então a informação chegando até o usuário. E para isso eles estão usando analíticos os mais diversos. Analíticos de contagem volumétrica, embarcados em câmeras. Analíticos aí que tem como objetivo proporcionar um maior conforto ao usuário no seguinte sentido. Poxa, eu tô descendo a Baixada Santista, eu tô subindo e de repente no sistema Anchieta Imigrantes, sistema de lentidão, de repente meu carro ferve, eu tenho que parar no acostamento, preciso de socorro mecânico.
a própria câmera detecta essa situação, abre um chamado automaticamente e aí o centro de controle de operações vai disparar um atendimento lá. Isso é fantástico, né? Fenomenal. É fantástico. Você poder ter um sistema que identifica se um veículo está parado no acostamento, né? Se tem esse tipo de... ou mesmo uma colisão, né? Sim. Ou se tem um veículo na contramão, eventualmente, né? Que é um negócio perigosíssimo, né? Essa situação de risco é fenomenal, sabe? Eu vou colocar uma situação. A gente falou desse caso que o usuário teve um problema e foi atendido. Mas tem a questão preditiva. Sim. Então hoje você tem câmeras que vão conseguir detectar veículos na contramão, vão conseguir detectar fumaça, fogo, que pode estar pegando e comprometendo a visibilidade dos condutores. E aí a própria concessionária pode comunicar essa informação em painéis de mensagem variáveis, pode mandar informações em pode informar o usuário, né, com um pouco de antecedência. Exatamente, né? Animais na pista. Exato. Então, na verdade, eu vejo muito esse lado da qualidade, da experiência do usuário de uma concessionária de rodovia, né, quando ele tem todos esses recursos que, às vezes, ele nem sabe que tem, né? Eu falo que sempre, assim, né, infraestrutura, a gente não percebe até que aconteça um problema, né? A infraestrutura boa, a infraestrutura de qualidade, seja ela de rodovia, seja ela de rede de dados, seja ela de armazenamento da informação em um data center, seja da telefonia, enfim, qualquer coisa que você usa, que seja um utilitário, né, uma energia elétrica e tudo mais, você só percebe quando tem problema, né? Exatamente. Então eu brincava quando eu comecei a minha vida vendendo sistemas de rede, né, conectividade, eu falava assim, pessoal, um cabeamento bem feito, né, que está embaixo do piso, você não percebe que tem o cabeamento lá, o cabeamento estruturado, o patch panel, o switch, né, com qualidade, você não percebe, você só percebe quando você vai tentar usar e está com problema. É como se você fosse no banheiro, desce a descarga e o negócio não desce. Aí você fala assim, eu tô com entupimento na tubulação. Então, na verdade, quando tá tudo funcionando, você esquece. Exatamente. Essa é a função boa de uma infraestrutura de qualidade. Isso é o que a gente prega para todos os concessionários de rodovia, os prefeitos, os sistemas de trânsito, né? Eu quero fazer dar uns parabéns aqui para o sistema de controle de tráfego de São Paulo, por exemplo. Porque São Paulo era um caos. São Paulo assim, a gente já passou por trânsitos terríveis. Hoje a gente percebe, né, que a companhia de tráfego consegue dar fluidez, principalmente porque tem informação, porque tem esse sistema à sua disposição, né? E acho que isso é uma coisa muito legal. Agora, ô Fábio, me conta aí, a Hikvision aqui no Brasil, qual que é o case mais famoso aí, o que você considera que tem o maior número de câmeras instalado com os recursos aqui no Brasil? Ótima pergunta, Vanderlei. Hoje, a Hikvision, ela tá no Brasil desde 2010, né? Vem se desenvolvendo ano a ano e teve oportunidade de desenvolver um projeto nesse sentido do que a gente apresentou aqui, conversou, na maior concessionária de rodovias do Brasil. A maior concessionária de rodovias do Brasil é a concessionária Eixo SP, do grupo Pátria. Ela está aqui no interior do estado, são 1.220 quilômetros de rodovias. E ela, por questão contratual, tinha uma obrigação de monitorar 100% desse trecho da rodovia e ter recursos que proporcionassem a identificação automática de problemas que os usuários tivessem. Tá. No jargão técnico, a gente estaria falando de uso da tecnologia de detecção automática de incidentes. Essa tecnologia, inicialmente, foi pensada para uso em túneis no passado, pela criticidade, né, de um bloqueio numa área de túnel. E hoje, na Eixo SP,
A gente tem 100% do trecho monitorado, detectando essas situações de veículos na contramão, pedestres, ciclistas, objetos que eventualmente caem na faixa de rolamento e que pode causar um acidente. Uhum. Quem nunca passou por uma rodovia e viu uma banda de rodagem de pneu no meio da pista? Que a ressolagem acabou lá e ficou aquele monte de borracha lá, que é perigoso, né? Perigosíssimo. Para um Hoje, veículo leve, né? Você passar em cima daquilo e tal, pode descontrolar o carro, você pode ter vários problemas. exatamente. E lá são 1.200 câmeras, basicamente uma câmera por quilômetro, detectando essas situações de risco, disparando para um centro de controle de operações alertas e posterior tratamento dessas ocorrências. Esse era o objetivo, atendeu esse requisito do contrato, mas para nossa felicidade, o cliente conseguiu explorar todo o potencial da tecnologia. Até então, o que era muito comum nessas rodovias era ter um veículo de inspeção Que circulando pela rodovia, e aí quando ele economiza, né, desse jeito. Economia Na realidade, de combustível. Você tem um retorno do investimento, né? Eu sempre falo que a tecnologia tem que melhorar a qualidade de vida das pessoas e das empresas, né? E se a tecnologia reduz o seu custo operacional, né? Existe um conceito muito famoso para quem faz investimento, que é o TCO, Total Cost of Ownership, ou seja, qual que é o custo total de propriedade? Nos 5 anos, nos 10 anos, quanto que eu vou economizar da operação se eu tenho uma tecnologia bem feita, bem instalada, né? Exatamente. E não só isso, né? A gente tem redução de emissões, né, de gases de efeito estufa com menor circulação. Então, Claro. redução de custo, benefício ambiental, e isso que foi implantado lá por uma obrigação contratual, contratos muito mais antigos de concessionárias que foram criadas bem antes da XSP, o benefício gerado por essa tecnologia é muito grande. Muito grande. Eu não tenho obrigação contratual, mas do ponto de vista operacional, do ponto de vista de conforto para o meu usuário, de segurança para a minha operação, eu vou instalar, porque isso faz total sentido. Exato. Então, é esse o desafio, é conseguir converter recurso tecnológico em benefício para todos os elos da cadeia, para o usuário, para o operador. Excelente. Fantástico. Excelente. Eu sou usuário dessa rodovia, né? Principalmente o trecho da Washington Luiz, e eu fico impressionado como mudou para a gente que é usuário, né? Depois da implantação dessas câmeras, né? Ficou uma rodovia muito mais moderna, né? A gente percebe que tem uma preocupação grande com a fluidez do trânsito, com a segurança do usuário, né? Ali é um trecho também que tem muitas vezes aparece um animal que atravessa a pista, né? Sim. Então tem muita fazenda, muito sítio nessa região aí do interior de São Paulo. Muito legal. Um outro caso que eu acho muito interessante e que sempre fica na minha cabeça, eu tive visitando uma feira alguns anos atrás, tenho vários amigos. A WDC atua nesse modelo de rodovias, de fornecimento para rodovias há muitos anos, né? A gente desenvolveu também um modelo de negócio que é o TaaS, que é o Tecnologia as a Service. Ou seja, para quem não tem a capacidade de investimento, a gente pode fazer um modelo de mensalidades, ter a tecnologia por mensalidade, né? Isso tem pego muito as cidades, principalmente, né? Os trechos urbanos são muito mais afetos a essa parte de mensalidade, porque a prefeitura muitas vezes não tem o recurso para investir. As grandes concessionárias, claro, têm aí um poder de fogo muito maior e preferem, às vezes, fazer o investimento. Mas um negócio que eu sempre fiquei impressionado foi que, quando eu visitei a Intertraffic, que ela sempre acontece em Amsterdã, eu descobri como é complicado um túnel, né? Às vezes a gente entra aí nos túneis, né, que a gente passa regularmente, tipo da Imigrantes, que são enormes. Agora, recentemente, a gente forneceu a parte de vigilância e segurança do túnel da Tamoios, né? Foi um fornecimento da WDC. Mas como é complexo, né? Se acontecer um acidente
ou um incêndio dentro de um túnel, né, Fábio? Você que está aí nesse ramo há muito tempo, pode contar pra gente, né? É super perigoso isso. Existem muitos subsistemas que, como você falou anteriormente, às vezes a gente, quando está utilizando, a gente não se dá conta, né? Mas a gente tem questão de incêndios, a questão de próprio fluxo de ar dentro de um túnel. Porque imagine, se os sistemas de ventilação forçada para poder extrair os gases monóxido de carbono, dióxido de carbono e introduzir ar limpo com oxigênio para quem está passando ali. Às vezes tem um acidente que obstrui totalmente as vias dentro de um túnel. Como chegar no local? Levar a assistência, né? O bombeiro, a ambulância, como é que vai chegar lá? Então, dada essa criticidade, foi um ambiente onde os sistemas de detecção automática de incidentes nasceram e tinham a maior aplicabilidade. Começou por aí, né? Começou por aí, pela criticidade, né? É um ambiente confinado, você às vezes não tem muita alternativa, né, do que fazer ali, e a gente pode pensar o seguinte, a gente falou de uma situação hipotética de um acidente, com um incêndio, por exemplo, mas a gente pode ter uma colisão com um veículo que está transportando algum produto perigoso, produto químico, um gás tóxico, que se for inalado, pode fazer com que a pessoa, no mínimo, tenha um desmaio. A gente pode ter os produtos inflamáveis. Existem produtos que, se em contato com o solo, podem contaminar o lençol freático. E a gente sabe que tem todo um sistema de drenagem existente no túnel. Então, existem muitos subsistemas implantados nesse ambiente para proporcionar um mínimo de segurança e de tranquilidade para quem trafega por ali. Eu falo que quando a gente vai conhecendo muito, né, sobre a tecnologia que está nos sistemas, né, você fica meio que sempre querendo entender o que está por trás daquilo, né? Então eu falo, poxa, às vezes eu vou tô passando dentro de um túnel e fico procurando os sensores e tudo mais, porque faz parte da nossa área, né? Antigamente eu trabalhava com a implantação de torres de celular lá, muitos anos atrás, então você ficava sempre olhando para ver onde tinha, como fazer. Essa é uma curiosidade interessante, porque o usuário muitas vezes não sabe disso. É verdade. Né? E aí ele reclama do pedágio, né? Ele fala, porra, o pedágio... Cara, mas por trás disso tudo tem uma tecnologia que é para fazer o seu bem-estar. Né? Tem a tecnologia para dar a segurança de você trafegar, né? Então hoje eu vejo o estado de São Paulo principalmente um grande líder nesse processo, né? As concessionárias criaram inteligência, as concessionárias fizeram um trabalho excelente de melhoria do nosso transporte, né? Como você disse, né, o Brasil é um país do modal rodoviário. Né? Acho que foi muito pelo Washington Luiz lá atrás que falou que governar era construir estradas, né, presidente. E eu estou voltando agora da China e estou vendo lá também muita rodovia, melhoria nas rodovias, mas eles dão baile na gente na questão ferroviária. É verdade. Cara, eu fico sempre impressionado com aqueles trens balas que vão numa velocidade de 300 km por hora, né? E faz com que você tenha uma experiência de se mexer dentro do país com muita segurança, né? São construções maravilhosas, lindas, que fizeram com que o país também se desenvolvesse muito, né? O transporte de carga, principalmente, é muito importante desse jeito. Mas a gente aqui tem essa via de transporte. Os Estados Unidos também é muito transporte rodoviário. Também, né? A gente está muito parecido com isso. Mas o que acende uma luz de esperança é que a gente vê que novas ferrovias têm sido construídas aí, principalmente no Centro-Oeste, para escoar a produção, né, de grãos. Eu acho que muitos de nós que ficamos aí tentando entender como que as coisas funcionam no ambiente rodoviário, a gente fica imaginando, como que seria trafegar numa rodovia com 50% menos caminhão? Porque a gente sabe que às vezes
tem gente saindo lá do Centro-Oeste, lá do Mato Grosso, para vir descarregar em Santos, para descarregar em Paranaguá, para exportar essa produção. Longe. É muito longe. Então, longe. Se a gente tiver um modal rodoviário... misto, né? Fazendo a capilarização do transporte e as longas distâncias por trem, já vai ser uma baita evolução. A gente vai ter muito conforto, muita segurança sendo proporcionada para a gente que é usuário. E mais eficiência, né? E eficiência. Menos custo, né? Exatamente. Tudo, né? Muito bom, muito bom. Excelente, pessoal. Estamos aqui com o Fábio Ávila, da Hikvision, nesse papo gostoso sobre rodovias, sobre segurança nas estradas, sobre tecnologia, inteligência artificial, inteligência dos analíticos aplicados ao transporte. Muito bacana, Fábio. Eu queria aí, para finalizar, agradecer bastante você pela sua disponibilidade, pelo teu tempo aqui com a gente. O microfone está aberto aí para você dar uma palavrinha final aí com os nossos ouvintes e os nossos acompanhadores aí do nosso WDC Talks. Perfeito, Vanderlei. Antes de mais nada, queria novamente agradecer pelo convite. É um tema, assim, muito interessante. A gente poderia passar aqui um dia todo falando sobre isso. Tem muita coisa interessante. Hoje, a Hikvision tem muitas soluções que vão ao encontro do que a gente falou aqui. A WDC é um canal importantíssimo para levar essas soluções até os usuários e proporcionar esses benefícios que a gente comentou. Realmente muito gratificante trabalhar numa companhia que está focada em converter tecnologia em benefício para quem utiliza, né? Eu hoje venho da Hikvision, uma empresa que veio da China, onde você viu, é um berço hoje de desenvolvimento tecnológico com muita qualidade, produtos de muita qualidade e que de fato vão resolver o problema de muitos locais aí que ainda não tiveram acesso a essas tecnologias. Muito bom, muito bacana. Excelente estar aqui com o Fábio, trocando essa experiência legal sobre rodovias. Aproveitando, eu queria mandar um abraço para todos os consultores que fazem projetos de segurança nas rodovias. A gente tem vários amigos, nós temos até um grupo de WhatsApp com eles, são muito engraçados e que a gente sempre, quando tem oportunidade, se vê lá na Intertraffic, lá em Amsterdã. E a gente sabe os perrengues que esse pessoal passa para conseguir proporcionar tudo isso pra gente. Eles têm que ficar sempre ligados, né, nas novidades, entender bastante sobre isso, e a gente está sempre disposto a colaborar e fazer os projetos juntos. Eu quero agradecer sempre a nossos parceiros que proporcionaram esse estúdio aqui, né, a nossa sala de podcast, a Logitech, né, com as câmeras, a LG com os monitores, a Shure com os microfones e a Yamaha que está ali sempre atrás com a mesa de som. Muito obrigado aos parceiros que proporcionaram esse ambiente para a gente poder conversar aqui com vocês, nossos ouvintes. Muito bom, legal. Novamente, não se esqueçam, toda semana temos um episódio novo do WDC Talks. Fiquem ligados, assinem o nosso canal. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado, Fábio, e até a próxima. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.